Boa tarde, meus amados. Que a paz de Deus esteja sobre a tua vida e esteja sobre a vida dos teus familiares. Eu quero compartilhar com você hoje algo para a nossa reflexão, que está ali no livro do Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 1 em diante, que diz o seguinte: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Nós aprendemos aqui que desde o princípio de todas as coisas, desde o princípio da existência humana, desde o princípio da existência do universo, Deus tinha para nós um plano eterno. Se nós olharmos lá no livro de Gênesis capítulo 1, versículo 1, diz assim: No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, e disse Deus: haja luz, e houve luz. O que nós aprendemos aqui que nos enriquece e que mostra para nós este plano eterno que Deus tem para a minha vida e para a tua? A palavra no princípio aqui no hebraico é a palavra Bereshit. É a mesma palavra usada em Gênesis. Então, Gênesis capítulo 1, versículo 1 começa em hebraico Bereshit. Aqui em João capítulo 1 começa também Bereshit. A palavra Bereshit, ela significa no princípio, ou então no alto da cabeça. O princípio de todas as coisas. E aí ele nos diz o seguinte: era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Verbo aqui, a terminologia para verbo é logos. Logos é palavra. Se nós trocarmos aqui o termo verbo por palavra, nós vamos ver o seguinte: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio da palavra, e sem ela, nada do que foi feito se fez. Aqui é uma verdade universal. Deus criou todas as coisas pela sua palavra. Deus é alguém de palavra. Você, crendo em Deus ou não, Ele criou todas as coisas. E tem um propósito eterno para a minha vida e para a tua. E aqui mostra claramente, e eu não, assim, o plano de Deus. Eu não vou falar com você sobre Deus existir ou não, porque quando alguém questiona a existência de Deus comigo, eu costumo dizer, realmente Deus não existe. Como eu disse para um jovem uma vez, ele perguntou para mim assim, ele questionou comigo: ah, Deus não existe. Eu falei: não existe mesmo. E ele ficou espantado, ele falou: mas espera aí, pastor, não estou entendendo sua colocação. E eu falei para ele o que eu falo sempre: Deus não existe, Ele é, porque Ele é eterno. Nós, eu, você, essa câmera que está aqui me filmando, esse lugar, esse escritório aqui, tudo isso aqui tem prazo de validade. Então tudo isso aqui existe. Deus não existe, Ele não tem prazo de validade, Ele é o eterno, Ele é o Criador de todas as coisas. Dizer que Deus existe é colocar Deus numa caixinha. Deus não pode existir dentro da existência que Ele mesmo criou. É como eu querer explicar que eu sou filho de mim mesmo. Deus não pode existir dentro da existência. Deus, Ele apenas é. Deus, Ele manifesta o seu amor, o seu poder como Ele é. É por isso que, se nós olharmos lá no livro de Êxodo, quando ele questiona Moisés, quando ele comissiona Moisés, e Moisés, questiona Deus e fala assim: mas o Senhor, se o faraó perguntar quem me mandou, o que eu digo? Deus responde para ele assim: diga a ele, ao faraó, que o eu sou te enviou. Deus apenas é. E no seu propósito eterno de existência,
no seu propósito eterno de criar um projeto para mim e para você, um projeto de amor, um projeto de eternidade. Ele usou a sua palavra, o Logos, o Verbo, e esse Verbo aqui é Jesus Cristo. No princípio era Jesus. Jesus estava com Deus e Jesus era Deus, porque Jesus é a essência de Deus. Jesus estava com seus discípulos e disse: quem vê a mim, vê o Pai. Jesus é o que o apóstolo João diz aqui no versículo 5. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. As trevas não prevalecem contra Cristo. Ele é o Cristo ressuscitado. Ele é aquele que morreu por mim e por você, que teve uma trajetória de sucesso fantástica, teve 33 anos no nosso meio, teve 3 anos de ministério, e aí ele vai para a cruz e cumpre o propósito nas nossas vidas, um propósito de salvação. Ele é o Verbo que se fez carne e nos amou. Ele é o Verbo que diz aqui, no versículo 10 aqui do mesmo capítulo 1, que diz o seguinte: o Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. E o termo conhecer aqui está diretamente relacionado não com o fato de conhecer no intelecto, de conhecimento, de saber, mas está relacionado diretamente com relacionamento. Isso aqui nós podíamos traduzir o seguinte: foi feito por intermédio dele, mas o mundo não se relacionou com ele. O mundo tenta não se relacionar com Deus. Quando Jesus estava com Pilatos diante do povo, Pilatos lavou as suas mãos, literalmente, para tirar a responsabilidade dele daquela situação. E ele perguntou ao povo: o que eu faço? Quem vocês querem? Jesus ou Barrabás? Jesus, o Verbo, ficou calado. E aquelas pessoas escolheram Barrabás, que era um criminoso. A Escritura diz que era uma tradição na Páscoa de soltar um criminoso, soltar um preso. As pessoas preferiram o criminoso, porque muitos preferem ficar onde estão e como estão. Qual é a tua preferência hoje? Se Pilatos perguntar para você, Jesus ou Barrabás? Você quer a graça de Deus sobre a tua vida? Você quer o Verbo de Deus na tua vida? Você quer a palavra poderosa do Eterno na tua vida? Ou você quer viver nas trevas ou continuar vivendo uma vida de trevas como você vive? O que você escolheria? Em tese, essa pergunta é que foi feita àquele povo. E aí, para completar, Pilatos perguntou: e o que eu faço com Jesus chamado Cristo? Eles disseram: crucifica. Uma vez eu disse algo que escandalizou algumas pessoas, e isso eu tenho como um pensamento muito sério. Se você refletir comigo, se você fizer uma breve reflexão, se Jesus viesse nos dias de hoje, as pessoas teriam a mesma atitude. Se ele viesse nos dias de hoje fazer o ministério, cumprir o ministério dele do mesmo jeito, ele também teria, talvez não o destino da cruz, talvez o destino da cadeira elétrica, quem sabe? Porque o mundo, como diz o versículo 10, não o conheceu. O mundo não se relaciona com Deus, o mundo está em trevas. Nós vivemos dias de trevas. Jesus havia dito que os sinais do fim dos dias seriam terremotos, seriam guerras e rumores de guerra, pais contra filhos, filhos contra pais, que os amigos se trairiam, que as pessoas se trairiam, que haveria uma apostasia entre as pessoas, que haveria
um sentimento frio, as pessoas não se relacionariam, que as pessoas seriam apóstatas, seriam frias espiritualmente. E é o contexto nosso hoje. Nós vemos pessoas hoje que discutem no trânsito por uma fechada. A gente sabe que uma fechada no trânsito assusta, mas as pessoas andam armadas, pegam armas, apontam. A vida ficou banal, o mundo está em trevas. Mas como nós lemos aqui, no versículo 5, a luz resplandece nas trevas, mas as trevas não prevaleceram contra ela. As trevas não prevaleceram contra Jesus. Ele cumpriu o seu propósito, ele cumpriu o seu objetivo, ele cumpriu a sua missão. Ele veio, esteve entre nós, ensinou, amou, foi preso por um crime que não cometeu, foi julgado de uma maneira relâmpago para que ele fosse executado antes da Páscoa, foi executado de uma maneira atroz, foi execrado publicamente, foi humilhado e ainda assim, na cruz, ele disse: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. O verbo de Deus é a palavra que virou gente para trazer amor para a minha vida e para a tua e nos salvar. E nos salvar, vou dizer, de nós mesmos, não é só nos salvar do inferno, nos salvar de nós mesmos, porque nós, como seres humanos, temos tendência a pecado, temos tendência à maldade, nós temos um caráter adâmico que ele está enraizado no nosso DNA e que faz com que muitas vezes nós tenhamos essa tendência ao mal, essa tendência a errar, essa tendência a buscar o caminho que é sempre o atalho. E aí eu vou dizer para você que um dos significados da palavra pecado é atalho. É você criar um atalho numa situação. O verbo se fez carne e habitou entre nós, e o versículo 11 diz assim: veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Deus quer em Cristo se relacionar comigo e com você. O que você está esperando? Está esperando Pilatos perguntar se você quer Barrabás ou se você quer Cristo? Nós hoje não temos mais tempo de ficar com filosofias vãs, com discussões teológicas. Por isso que eu não discuto quando alguém vem dizer para mim assim: eu não acredito que Deus exista. Não existe mesmo, Ele é. Como assim? Com discussões doutrinárias. Não, nós estamos num tempo de buscar a Deus e de sermos com Ele um só, de ter a vida dele em nós e ter a nossa vida nele, e nos relacionarmos, nos conhecermos em Deus e estarmos com Deus no seu mais íntimo relacionamento, de modo que a gente possa sim ter uma paz que excede todo entendimento. Nenhum homem nesse mundo, nenhum líder mundial pode dar a paz que Cristo dá, pode dar a paz que Deus proporciona para aqueles que Ele chama de filhos. Deus quer chamar eu e você: filho, venha se relacionar comigo. Muitos estão perdidos na depressão. O número de suicídios tem aumentado de uma maneira monstruosa. Um artigo da Organização Mundial de Saúde informou que ocorre um suicídio no mundo a cada 45 segundos. O mundo está em trevas. E isso, meus amados, não é uma pregação religiosa, eu não estou aqui falando de religião. Nunca esteve na pauta de Jesus, nunca estará e não está criar uma religião. Está na pauta de Jesus salvar o próximo, salvar o ser humano, fazer com que ele se relacione com Deus,
trazer o amor dele para a vida daquela pessoa, para que aquela pessoa possa expandir o amor dela para o próximo, e aí isso se tornar um efeito dominó do bem, em que as pessoas podem passar adiante, como nós estamos fazendo aqui, compartilhando Deus e compartilhando o amor de Cristo, a verdade de Cristo e aquilo que Cristo quer fazer na tua vida, na minha e na vida de todos nós. E João 1 encerra aqui no versículo 14 dizendo: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Jesus é a essência de Deus. Ele disse: quem vê a mim vê o Pai. É o Filho único que foi exemplificado na pessoa de Isaac, lá em Gênesis, quando você olha a vida de Abraão e Deus fala para Abraão entregar seu único filho, Isaac. E Isaac, quando sobe para o monte para ser sacrificado, Isaac leva a madeira aonde ele seria sacrificado. Jesus foi para o Gólgota carregando a cruz onde ele seria sacrificado. A diferença é que quando Abraão foi sacrificar o seu único filho, um anjo de Deus disse: não faça isso, Abraão. Há um cordeiro preparado para isso. E quando Abraão olhou, havia um cordeiro preso num arbusto. Já no caso de Jesus, não. Jesus, o sacrifício foi concretizado. Isaac pôde sair do altar do sacrifício e abraçar o seu pai. Jesus, no ápice da sua humanidade, disse: Eli, Eli, lama sabachthani, Pai, por que me abandonaste? Muitos não entendem porque o Verbo de Deus, o Cordeiro de Deus inocente, santo, a essência de Deus estava na cruz dizendo: Pai, por que me abandonaste? Porque Deus nunca nos abandonou. Deus nunca deixou de querer se relacionar conosco. Nós deixamos de nos relacionar com Ele. Por isso que o versículo 10 diz que o mundo não o conheceu. Mas Deus se afastou de Cristo. Na história, esse é o registro único da história em que Deus se afasta de alguém. E Ele se afastou de Cristo. Porque Cristo carregava sobre Ele todo o nosso pecado, e Deus não se relaciona com o pecado. A maldição do pecado estava sobre Cristo, como o profeta Isaías havia profetizado lá no capítulo 53 do livro de Isaías. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Que o Verbo de Deus possa alcançar o teu coração, te dando a paz que excede todo entendimento. Só Ele pode te dar isso. Ele é o Cristo ressuscitado. Se você for em Israel, aonde seria o sepulcro de Cristo, está dizendo ali o seguinte: Ele não está mais aqui, Ele ressuscitou. O túmulo de Cristo está vazio, para que a minha vida e a tua sejam transformadas pelo poder da ressurreição de Deus em nós. Por isso eu oro para que Deus te visite e que o Verbo, a palavra de Deus, possa entrar no teu coração, entrar na tua vida, possa te visitar de uma maneira poderosa. Se você olhar no livro de Gênesis, Deus criou todas as coisas pela palavra, com o Verbo. Porém, eu e você, Ele formou com as suas próprias mãos. E Ele disse: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança, porque Ele quer que nós tenhamos o seu caráter: amor, justiça, mansidão, longanimidade, benignidade, e que nós possamos nos relacionar com Ele hoje até o dia em que Ele nos levar para a sua morada.
Por isso, se você puder, por um momento, feche os teus olhos, curva a tua cabeça. Pai de amor, eu quero colocar, Senhor, a vida de cada filho teu aqui nas tuas mãos. Que o teu verbo, o Logos, Cristo Jesus, possa estar visitando cada um aqui, cada família aqui representada. Para que eles possam sentir o teu amor, possam sentir a presença do teu Espírito Santo, sentir o teu calor, sentir o teu socorro, Pai. Para aqueles que estão me ouvindo aqui, Senhor, tira da depressão, Senhor. Tira, meu Pai, afasta esse espírito de depressão, esse espírito de morte que tem assolado vidas. Se a pessoa que está me assistindo agora aqui, Senhor, ela estiver nos ouvindo, vendo com o coração aberto, que o Senhor possa com o teu Espírito visitá-la agora e que ela possa ter um encontro poderoso com o Senhor e uma experiência maravilhosa com o Verbo de Deus, Jesus Cristo. Pai de amor, eu te louvo e te agradeço, hoje e sempre. Amém. Que Deus te abençoe e te visite em nome de Jesus.